Boa tarde, pessoal. Leonardo Furtado vos falando novamente aqui, diretamente de Recife. Estou bem em frente aqui à Praia de Boa Viagem, tá lá à frente. Estou esperando algumas horas aqui para partir para Porto de Galinhas, para passar alguns dias fora e também fazer um networking bacana com algumas pessoas que estiveram presentes lá no evento Future ISP, né, o Futuri ISP, que teve em Olinda, que foi maravilhoso o evento. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo agora é muito simples. Porque, enfim, recentemente, na verdade de uns 2, 3 anos para cá, eu ando publicando um bocado de coisas no meu timeline, em alguns artigos, por exemplo, na comunidade de suporte da Cisco em português, no site, no blog do GFARA Serviços Avançados em TIC e aqui no meu timeline, tá? Eu tenho publicado muita coisa sobre arquiteturas, tecnologias que algumas pessoas entendem que são muito complexas, que não são exatamente a realidade do pequeno provedor. Bom, eu entendo que o pequeno provedor é aquele carinha que tem 1.000 assinantes, 2.000 assinantes, 1 GB de banda, 2 GB de banda. Esse cara, ele tem lá um aparato, né, de equipamentos e coisas do gênero, plataformas que condizem com a realidade daquele pequeno provedor. O fato é, historicamente, quando aquele pequeno provedor ele começa a ficar mais interessante, no sentido de um diâmetro maior de rede, uma rede bem mais ampla, e começam também o aumento, né, da parte de densidade de assinantes e da banda agregada que é registrada na borda do cara lá na internet, no X e tudo mais. Quando chega um patamar, esses mesmos provedores começam a vislumbrar aqueles problemas que alguns consultores comentam, né, os próprios usuários e provedores comentam. Aí nessa hora os caras vêm até mim, né, vêm me procurar, ou por referência direta, ou mais frequentemente, na verdade, por indicação de alguém. E o motivo de eu fazer esse vídeo é porque no evento, né, um bocado de gente me procurou para perguntar coisas com relação à realidade daquilo que eu faço, né, e eu quero também desmistificar que nem sempre aquilo que eu promovo é fora da curva do pequeno provedor. Muito pelo contrário, as minhas sugestões, as minhas propostas, por exemplo, as pessoas falam L2 ou roteamento no acesso. Cara, eu prefiro o roteamento. Por quê? Porque o L2 tem várias limitações, é flexível, é barato, é mais simples de implementar, mas não é mais simples de operar, não é mais simples de manter. Porque toda hora que você vai configurar um assinante, um cliente, um usuário, você tem que definir aquele serviço em vários elementos de rede e tem que fazer a proteção daquela VLAN, e aquilo ali não é muito benevolente. Se você errar aquela configuração, o impacto é maior. Você tem parcas capacidades de balanceamento de tráfego, de encaminhamento. Uma única VLAN, por exemplo, não pode percorrer vários caminhos simultâneos, porque senão você lupa. Você tem que proteger aquilo. Vai proteger como? Com o spanning tree, que tem um diâmetro máximo de 7 saltos, e cuja engenharia de temporizadores não é recomendada por nenhum fabricante, embora isso seja possível. Não vai fazer isso, né? Aí você faria, nesse caso, um MST, que seria uma instância de VLAN para uma instância de spanning tree para um determinado grupo de VLANs. Aí você cria lá 2, 3 instâncias e você distribui as VLANs de acordo e faz a proteção de caminhos. Seria um caminho viável? Seria um caminho viável, mas não é uma tecnologia escalável e nem, né, ou tão pouco recomendada para um perímetro metropolitano, uma rede grande. Tá, então no lugar da spanning tree eu coloco o quê? Coloco um EAPS, que por exemplo a Datacom usa, que não é nem dela, na verdade, esse protocolo, mas enfim, ela suporta. Não, você pode usar, mas ele é indicado para uma topologia em anel dentro da rede de acesso do provedor. O problema é que a malha ótica da maioria dos provedores não respeita uma disposição topológica em anel. Esse protocolo fica difícil de você botar nesse tipo de ambiente. Outras pessoas abusam com relação ao diâmetro desse protocolo nesse tipo de rede. Então, enfim, eu não recomendo. O G.8032, que seria um protocolo de padrão aberto para a mesma proposta, obedece a mesma linha de raciocínio. Eu, do meu lado, eu prefiro, cara, estender o MPLS até o acesso, tá? Colocar o MPLS até o acesso. Por quê? Porque o L3 é mais escalável, converge mais rapidamente, é infinitamente superior à questão de loop, né? E se houver loop, por exemplo, um loop de roteamento, ele é finito, porque você tem um TTL no cabeçalho IP que controla o diâmetro de saltos. Agora o loop no L2, que chamamos de bridging loop, esse cara, se um frame loopar na rede, vai loopar para sempre, né? Vai derreter o teu cabo, assim, isso é piada, tá? De derreter o cabo, mas vai parar a tua rede. Esse é um problema, a parte de complexidade operacional. Cara, eu vou ativar um cliente, um serviço, eu não preciso definir aquele cliente em vários elementos de rede.
Eu defino ele na porta do switch lá, ou do roteador, onde ele está sendo admitido, e lá na borda de serviços, lá atrás, cara, onde eu faço o L3 e os demais serviços de rede para aquele assinante. Na minha opinião, muito mais fácil de colocar para rodar, é mais escalável, tem distribuição de tráfego nativo pelo IP, né? E você colocando o MPLS nesse caso, que seria o indicado, os roteadores no meio do caminho não precisam sequer conhecer aquele serviço, não precisam ter a configuração daquele serviço, o que torna o meio da tua rede toda transparente para aquilo que está sendo transportado. É muito mais escalável, é muito mais flexível e viabiliza produtos de transporte de conectividade IP que não são fáceis ou diria até mesmo que impossíveis nas tecnologias tradicionais. Então, é uma L3 VPN, um serviço gerenciado, uma VPN complexa, que você seleciona quais sites, quais clientes podem trocar rotas e como é que essa comunicação deve ser estabelecida. Fica mais fácil você honrar o teu SLA, teu nível de serviço, as tuas classes de tráfego, cara, muito melhor. Então essa é a razão pela qual eu recomendo que os projetos, né, na infraestrutura do provedor obedeçam um padrão, com um roteamento e MPLS do acesso até o perímetro de saída para a internet. Na internet diante, você vai fazer IP, obviamente, claro, não vai rodar MPLS na internet, como isso não existe, tá? Essa é a minha recomendação. Agora, o outro ponto que as pessoas me perguntam muito é na parte de botar a mochila no chão aqui, que o ombro tá doendo. É na questão envolvendo o tipo de equipamento que você deve usar na tua rede. Cara, eu sendo bem honesto com vocês, muitos usam switches. Eu não concordo com o uso de switches para aplicações MPLS. A própria Cisco, por exemplo, ela é uma empresa que sempre teve os switches MPLS dela. O ME, por exemplo, 3600X, o ME 3800X, beleza? Ela já tem, não tem mais. Tá? Ela usa os roteadores no acesso. Aí você pega o NCS 540, que é um produto novo, tá? Vou publicar sobre ele, não está no mercado ainda, mas assim que eu tiver autorização de divulgar detalhes dele, já vou fazer isso. O ASR 920, que é o equipamento, é o roteador mais adquirido na indústria por operadoras no mundo todo. Ano passado teve escassez de componentes para fabricar esse cara, por incrível que pareça. É um absurdo, né? Mas teve, porque o volume de pedidos era muito grande. Então, essa é uma razão pela qual eu gosto desse equipamento. Agora, por que eu gosto do roteador? Porque o switch ele emprega, tá? O switch ele faz algumas funções num hardware especializado chamado ASIC. Okay? Esse cara tem um recurso finito. Por exemplo, não vai caber uma tabela full route ali dentro. Ele tem uma limitação acerca de quantos endereços MAC ele pode manter, inclusive dentro desse cara tem uma estrutura de lookup conhecida por TCAN, tá? Onde a proposta é que o switch faça em paralelo, em tandem, diversas instruções especializadas, por exemplo, um lookup L2, um lookup L3, implementar uma CL e até mesmo a parte do QoS. Isso é feito diretamente no hardware chamado ASIC. O problema é que esse cara, nos switches que nós vemos por aí, o ASIC ele é de mercado, é um silício de mercado. Por exemplo, Broadcom, aquele o Trident 2 ali, seria um exemplo clássico, o T2. É um silício de mercado, ele não é especializado para uma missão específica, ele é generalista, isso é fato, tá? Eu até publiquei aqui no meu Facebook, vou incluir nesse vídeo o link que eu falo a respeito disso aí. É um cara de missão generalista e por esse motivo você não consegue, por exemplo, esse tipo de silício, esse tipo de projeto de ASIC, ele não executa certas funções em hardware. Te garanto isso aí. É que alguns fabricantes fazem, implementam isso por software, manipulações complexas nos tags de VLAN. Pô, mas tag de VLAN é L2, VLAN é coisa tão simples. Não é. Você fazer o desacoplamento da VLAN do seu domínio de broadcast, você trocar o tag de VLAN, colocar mais um tag de VLAN, manipular um dos dois ou mais tags de VLAN e você separar, identificar o cliente, o seu serviço diretamente na porta, ou seja, a VLAN deixa de ser uma coisa global no equipamento e passa a ter uma relevância, uma significância somente local na porta. O que te daria, por exemplo, se você tem 4.094 VLANs, você teria 4.094 VLANs por porta. E ali você fazer uma cross-conexão dos serviços da maneira que você desejar para o teu cenário.
quero fazer um circuito local de uma porta para outra, na mesma vilã ou em vilãs separadas, não importa, o que é impossível num switch comum, tradicional. Eu quero transportar esse cara para um circuito ponta a ponta MPLS, uma TOM que nós chamamos, né? Any Transport over MPLS. Eu quero fazer um VPLS com uma bridge domain local, uma bridge domain lá no outro, no equipamento de borda, enfim. Eu prefiro muito trabalhar com o roteador porque o silício dele, tá? Vamos pegar uma SR9000, uma SR920, o ASIC dele chama-se Carrier Ethernet ASIC. É um processador bem especializado para atuar com as facilidades que necessitamos para as tecnologias do padrão MEF, do Forum Metro Ethernet, ou seja, o Carrier Ethernet 2.0, para que isso funcione alinhado com os padrões MEF na rede do provedor. Tá? Então eu prefiro esse equipamento. Do contrário, não vou citar nomes e marcas e clientes, empresas e ISPs, mas todo mundo ouviu falar de algum problema que tenha acontecido com alguma frequência com o uso de switch para MPLS. Eu não curto. Tá? Você vai ter MPLS? Vai. Você quer colocar no acesso, embora não seja mandatório, eu prefiro. Você pode ter um acesso L2, tá? Mesmo que seja com o Spanning Tree dentro do diâmetro do Spanning Tree, ou que seja por um protocolo de resiliência melhor do que o Spanning Tree, obviamente, e você opta por trabalhar L2 lá no acesso, enquanto no primeiro elemento L3 na tua rede, que não seja o core ainda, você vai fazer lá o teu MPLS, não tem problema. Agora não, você quer estender aquilo para o acesso, para a rede ficar mais flexível, mais atraente, mais interessante, operacionalmente mais simplificada, eu trabalharia com roteadores, tá? Esse é o primeiro ponto. Há exceções à regra, por exemplo, a Cisco lançou recentemente, né, um switch Catalyst da série 9000. Vou botar aqui também na descrição desse vídeo o link de um webcast que teve na comunidade de suporte Cisco em português, onde eu falo desse equipamento. Esse cara possui um ASIC, tá? Só que ele é programável, é o primeiro switch, é o primeiro silício da indústria que é programável. Chama-se o ADP, Unified Access Data Plane, está na versão 3.0, começou com 3.850, o Catalyst, né, evoluiu para a série 9000 e tem as versões 2.0, 3.0 desse silício. É um cara que levou 6 anos para ser desenvolvido. É quanto tempo a Cisco gastou para desenvolver esse silício? 6 anos. Tá? Ela tem um orçamento anual de pesquisa e desenvolvimento na ordem de 6 ponto tanto bilhões de dólares todos os anos. A Cisco gasta para desenvolver tecnologia. Ela é a maior produtora de silício para ela mesma. Ela fabrica processador pra caramba. Ela criou esse cara porque esse ASIC do Catalyst, por exemplo, ele é programável por microcódigo, não é por software que roda lá, enfim, por microcódigo. E isso faz com que, por exemplo, novas funcionalidades sejam ensinadas para aquele ASIC, aquele processador. Por exemplo, a parte mais preocupante no ASIC de um switch é o parser, onde ele vai retirar as instruções dos cabeçalhos para fazer o pipeline de processamento de pacotes, tanto na entrada quanto na saída, dos frames nesse caso. E isso é bem complexo. Nos switches, por exemplo, de silício de mercado, essa definição é fixa, então você não pode, por exemplo, o cara não pode fazer VXLAN, não suporta VPLS em hardware e uma série de coisas, entendeu? E a Cisco é bem honesta, porque se o equipamento ele é um topo de rack de data center, ele vai ficar lá no data center, no topo do rack. Toda a arquitetura, o hardware, o software e tudo mais é montada, projetada para aquela missão. Eu até falei disso recentemente, pessoas pegando um Nexus 3064 para fazer rede metro com ele. Não é a missão do equipamento, o equipamento é topo de rack, excepcional para isso. Você quer botar o cara na tua rede metro, você coloca então um equipamento do portfólio da Cisco, por exemplo, que esteja alinhado 100% para aquela missão. Aí tem a família ASR aí 920, por exemplo, os novos roteadores, o NCS 540 que vai sair, etc. Então, fazendo essa pequena contagem aqui, porque as pessoas me perguntam, cara, isso com muita frequência, e eu estou repetindo isso bastante. Então, esse é o ponto 2 que eu queria passar para vocês. No mais, eu tenho uma outra situação aqui, mas eu acho que não vou gravar nesse vídeo, vou gravar em outro, para explicar alguma coisa na área de programabilidade, porque vieram 2 pessoas hoje de Miami procurando aqui online para saber um pouco mais, né, qual que é a minha visão com relação à parte de orquestração, automação, programabilidade,
automação de redes. Tem pessoas que acham que os roteadores vão sumir, que os switches vão sumir, que vai ficar tudo na nuvem e tal. São vários mitos aí, algumas verdades, e a maioria mitos. Eu vou tentar ajudá-los nessa questão, beleza? E no mais, pessoal, aqueles que estiveram no evento Future SP, parabéns aí, um evento muito bacana. Um abraço ao David Marconi e ao Johnny Albuquerque. Os caras, né, com o terceiro ano, fizeram um evento maravilhoso, cada vez melhor. Não tenho a menor dúvida que 2019 vai ser melhor ainda, tá bom, pessoal? Enquanto isso, esperando aqui minha hora de partir para Porto de Galinhas. Pessoal, cara, bons projetos, bons estudos. Fiquem atentos aí nos treinamentos que estamos fazendo aí. Tem os treinamentos da Cisco oficiais pelo GIFARA Serviços Avançados em TIC, que é um centro de treinamentos da Cisco. E tem o pessoal da Network Education aí, o Elisandro, o Wesley, o Rinaldo, o Patrick, o Hudson. Os caras estão comendo a tecnologia com farinha mesmo, né? Então, pessoal, um abraço aí e vamos nos falando. Falou!